Neste vídeo abordaremos a obra de Durkheim de 1912 chamada As Formas Elementares da Vida Religiosa. Neste livro, Durkheim analisa os mecanismos de integração social pela consciência coletiva. Consciência coletiva são os conjuntos de sentimentos e crenças comuns dos membros de uma mesma sociedade, munido de uma força própria e sustentando a coesão social. Além disso, ele também apresenta neste livro um programa de uma sociologia do conhecimento, inaugurado alguns anos antes com um trabalho em comum com Mauss, que vai inspirar por muito tempo a tradição sociológica. Então temos aqui, de um lado, o estudo dos mecanismos de integração social pela consciência coletiva e, de outro, o estudo de uma sociologia do conhecimento. Esses dois objetivos cruzados explicam a escolha de uma religião primitiva e primária, isto é, sem antecedente e simples ao mesmo tempo, que será aqui o totemismo australiano, a força propriamente social da coação que o sentimento do sagrado inspira em cada indivíduo do grupo, e as classificações rudimentares que acompanham essa primeira diferença entre as coisas sagradas e as coisas profanas podem, portanto, segundo Durkheim, aparecer. Classificações essas primitivas que mais tarde darão origem à ciência e à filosofia. Abordarei agora 5 pontos da obra de Durkheim, As Formas Elementares da Vida Religiosa. O primeiro ponto fala da distinção entre o sagrado e o profano. A distinção das coisas do universo entre sagrado e profano é a distinção mais fundamental das religiões e, por conseguinte, do próprio pensamento humano. Ela consiste em separar dois universos ou dois meios distintos. A separação e a comunicação ao mesmo tempo é organizada pelo culto. Daí nascem as formas primitivas de classificação em gênero e em espécie. Como segundo ponto, destaco que toda a vida religiosa supõe um culto. Durkheim rejeita as explicações racionalistas, que fariam do religioso um sistema de representações, mais ou menos supersticiosas dos mistérios da natureza, suscetíveis de dissolver-se sob o efeito de uma razão esclarecida. Primeiro, essas explicações, segundo Durkheim, não justificam a experiência do crente, cujas emoções religiosas ligadas ao sagrado, como o entusiasmo, a alegria, o temor, o pavor, estão todas baseadas no culto. Em seguida, elas esquecem o fato de que essas noções, o mistério, o sobrenatural, por exemplo, aparecem muito mais tarde na história das religiões. Enfim, não justificam a função social do religioso. Na cerimônia religiosa, o vínculo social se estabelece e se regenera de maneira cíclica, evitando a dispersão das preocupações profanas. Como terceiro ponto, destaco que toda a vida religiosa tem por substrato um grupo definido. A religião, segundo Durkheim, não pode ser definida apenas pela crença individual. Muito menos, diz ele, é possível fazê-la derivar da magia, porque o que é essencial é o valor da comunidade sagrada, que liga os crentes numa mesma fé e num mesmo culto. Essa comunidade, ou moral, é chamada de igreja. Durkheim aqui refuta o individualismo utilitarista de Stuart Mill, de Spencer, que reduz os fenômenos sociais à composição de comportamentos utilitários. Como quarto ponto, falarei sobre o totem, os espíritos e os deuses. O que o totemismo australiano mostra em seu estado nativo é que o totem em torno do qual se organiza o culto possui uma força anônima e impessoal, e ao mesmo tempo física e moral. E essa força é chamada mana. Mana é uma palavra melanésia e polinésia que designa a força sobrenatural, mágica e simbólica das coisas sagradas. E essa força é suscetível de provocar os sentimentos religiosos. A força sagrada do totem, dos espíritos e dos deuses é outra senão a da própria sociedade. A autoridade moral essa vivificada pelo culto religioso. Força está na origem das noções científicas de força e de causalidade. Como último ponto, destacarei que o culto é necessariamente organizado sob duas polaridades. De um lado, o culto positivo liga os crentes ao sagrado, e os deuses aos crentes por uma dependência recíproca.
Expressão simbólica essa que liga o indivíduo na sociedade. De outro lado, o culto negativo impede a contaminação do sagrado pelo profano. O culto positivo e negativo é um conjunto de prescrições e de proibições. Cito Durkheim. Como conjunto de prescrições temos exemplos como sacrifício, ritos de iniciação e de comemoração. Já exemplos dos conjuntos de proibições, Durkheim cita rito de ascese organizados em torno de atos de abstenção, proibição de contato, do trabalho, proibições alimentares, verbais e vestimentares. Finalizo o vídeo com uma frase de Durkheim no seu livro As Formas Elementares da Vida Religiosa, de 1912. Diz ele: religião é um sistema solidário de crenças e de práticas relativas a coisas sagradas que une numa mesma comunidade moral, chamada Igreja, todos aqueles que aderem a ela. Até mais.